Olá, eu sou a Luísa aqui do canal e eu quero te trazer uma palavra de esperança. Essa palavra é para te fortalecer nos dias de aflição, para gerar fé no seu coração e para você mudar a sua mente, alinhar a sua mente com a mentalidade de Cristo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no Salmos 3, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O que Deus quer falar com a gente a partir do Salmos 3. Vamos lá? Primeiramente, o Salmos 3 começa assim. O título, na minha Bíblia fala assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Então veja, esse salmo é para você que está passando por uma aflição, por uma dificuldade na sua vida que você talvez está achando que não tem solução. Essa palavra é para você. Salmo 3, versículo 1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E aqui é muito interessante quando ele começa falando que os adversários dele se multiplicaram. Lá no versículo 1, muitas coisas acontecendo contra a vida dele, né? E aqui quando a gente pensa em adversário, a gente pode falar nas dificuldades do dia a dia, nos conflitos do dia a dia, nas coisas que vêm ao contrário daquilo que a gente acredita, né? Lutando contra ideias que ferem o nosso caráter, que ferem os nossos princípios, e a gente precisa se apegar à palavra do Senhor. E mesmo que essas dificuldades digam que não há salvação para você, a palavra de Deus fala completamente o contrário, fala que há salvação para você. Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente está muito ouvindo os adversários, ouvindo os conflitos e não silencia a voz do ambiente, né? Para ouvir a voz de Deus, para ouvir a nossa voz interior e se conectar com Deus, né? Se conectar com a nossa intuição que nos leva até o relacionamento mais profundo com Deus. E, na verdade, quando nós nos voltamos ao Senhor, ele se torna um escudo para nós. O que seria isso? As setas vão vir, as dificuldades vão vir, mas aqui existe um escudo que não deixa as dificuldades ultrapassarem e me atingirem. E a minha fé permanece no Senhor. O Senhor, ele vai ser um escudo para você. Lá no versículo 3 diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Deixa o Senhor ser o seu escudo. Permita ele entrar na tua vida e ser o teu escudo, para te proteger das setas malignas e áreas que nós recebemos para acabar aqui, com o nosso bem-estar, com a nossa mente. Então deixa o Papai do Céu ser o seu escudo. Ele é a minha glória, diz aqui no versículo 3. A minha glória, o Senhor é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que é isso? Por que isso? Porque quando nós nos ligamos ao Senhor e ouvimos a voz de Deus e deixamos Ele ser o nosso escudo, nós vamos crescer, nós vamos ser glorificados nele. O que seria isso? As pessoas não vão reconhecer o que está acontecendo com a gente, porque a gente, com humildade e sabedoria, nós sabemos que quem controla a nossa vida, quem guia a nossa vida é o Senhor, porque Ele é verdadeiramente nosso escudo. E qual é o resultado disso? O resultado natural é o crescimento, não tem como fugir disso. Se você está com Deus, você vai ser guiado pelo maior mestre de tudo, pelo dono do universo. Você vai ser glorificado, você vai ter glória, você vai ter grandeza. Mas não para ficar orgulhoso, soberbo, porque isso te afasta de Deus. Não, é para você servir, é para você ajudar outras pessoas. E no versículo 4 ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde seu santo monte. Se você está passando por uma dificuldade, a única certeza que você tem é que você pode clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir. Ainda que pareça que Ele não está te respondendo neste momento,
Continue clamando e comece a abrir mais o seu ouvido para ouvir a Deus, porque Ele com certeza vai falar com você, porque Ele te ama, Ele te protege, Ele cuida de você e Ele quer falar com você. Esse é o maior desejo de Deus. E aí no versículo 5 diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, ele deita, ele dorme e ele acorda, e quando ele acorda ele faz as coisas dele diária e ele é sustentado por Deus. E vai ser assim na sua vida. Eu creio, creia. Deus vai te sustentar. Deus já está te sustentando. Ainda que pareça que não, se você está aqui com força, com fé, com acreditação, gerando fé no teu coração, essa fé vem do Senhor e é Ele que te sustenta. Não terem medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não tenha medo, não temas. Não tenha medo, ainda que a circunstância pareça te amedrontar, não tenha medo, coloca a sua esperança em Deus. E veja que no versículo 7, Davi fala que Deus feriu os inimigos, né? E a salvação vem do Senhor. É isso, gente. Deus vai acabar com cada inimigo seu. E quando eu falo aqui, eu não estou falando de pessoas, não estou falando de luta entre pessoas, eu estou falando de uma coisa que a gente às vezes não consegue dimensionar, que é a questão espiritual mesmo, a questão dos problemas. É o Senhor que está com você, é o Senhor que luta por você. O que você precisa fazer? Qual é o movimento que você precisa fazer? Porque você precisa fazer alguma coisa. O que você precisa fazer? Se conectar com Deus. Deixar sua mente ser guiada pela palavra santa do Espírito Santo, pela promessa divina de Deus, que é gerar salvação através do seu Filho, de Jesus. É isso que a gente precisa, conectar nossa mente com a mente de Cristo, porque a partir do momento que nós mudamos a nossa mente e alinhamos com a mentalidade de Cristo, com os princípios de Cristo, com a visão e o amor de Cristo, as outras coisas acontecerão naturalmente. Por isso eu estou aqui. Creia nesta palavra, se apega a ela. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com alguém especial. E não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo em breve. Tchau!